Acende em nós teu fogo, ó Deus, faz o teu querer em nós. De tua graça eu quero mais, Senhor. Vem Espírito iluminar, vem Espírito restaurar, vem Espírito tomar posse de nós. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. É assim a geração dos que procuram o Senhor. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Podemos sentar. Caríssimos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, esse domingo a igreja reserva para que nós celebremos e festejemos todos os santos. No calendário civil, essa festa é no dia 1º, mas a igreja coloca essa solenidade num domingo próximo ao dia 1º, porque ela se equipara à grande festa da Eucaristia. Todos os santos que viveram a sua intimidade com Deus de uma maneira bem próxima. Por isso são santos, por isso são capacitados a interceder por nós lá no céu. Portanto, nesse final de semana, nós somos convidados a renovar o nosso compromisso de amor e de fidelidade para com Deus. E ao mesmo tempo, nós somos convidados a fixar os nossos corações lá nas coisas do alto, onde se encontram as verdadeiras alegrias. É a festa de todos os santos. É um convite a cada um de nós a vivermos a santidade na nossa vida, a vivermos a santidade nas pequenas coisas da vida. A primeira leitura que nós ouvimos, tirada
do livro do Apocalipse, o capítulo 7, nós sabemos que o livro do Apocalipse, quem escreveu o livro foi o evangelista São João, e escreveu mais ou menos 80 anos depois de Cristo. E quando João escreve o livro do Apocalipse, é uma época muito difícil para a igreja que estava nascendo. A igreja só tinha 80 anos, portanto, estava dando os seus primeiros passos. E nesses primeiros passos da igreja, vem junto as perseguições que a igreja sofreu no início e sofre até hoje. Era perseguida porque vivia a fidelidade ao Evangelho. Era perseguida porque vivia o compromisso a todo instante com Jesus. Então se desencadeou uma série de perseguições sobre a igreja de Cristo. Seus membros eram hostilizados, muitos eram mortos. Nós temos a história do primeiro mártir que foi morto, com a participação até de São Paulo. Portanto, era uma igreja que estava em processo de ser extinta, devido às perseguições. Estava condenada a desaparecer. Aí nós temos as visões do evangelista São João no livro do Apocalipse, que vem nos trazer uma mensagem de esperança, diante de todo aquele cenário de perseguição e de hostilidade. Aí João vem dizer e vem proclamar a vitória do Cordeiro. Não aquele cordeiro imolado, mas o cordeiro pascal, o ressuscitado. É esse cordeiro, diz João, que transformou o caminho de morte em caminho de vida. Mas essa vida, ela só é oferecida para aqueles que seguem o cordeiro. E essa vida nova pode ser que se dê também no martírio. Diz a primeira leitura: pois lavavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Nada que se lave com sangue fica limpo, gente. O que o evangelista João está querendo dizer é que, ao lavar as vestes no sangue do Cordeiro, nós entregamos a nossa vida a Cristo, ao projeto do reino de Deus. Por isso o martírio, por isso aqueles que derramam o seu sangue pelo Evangelho são mártires, lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, derramam o seu sangue e o seu sangue se iguala ao sangue do Cordeiro, fecundam a terra. Portanto, o caminho do martírio é um caminho também que nos leva para o céu. E aí o texto vem dizer que havia uma multidão imensa que ninguém podia contar. Ou seja, a igreja estava lavando as suas vestes, a igreja estava derramando o seu sangue por Jesus. Versículo 9 da nossa primeira leitura. Com isso, São João está nos dizendo que a salvação, ela não é para um grupinho reservado de pessoas. A salvação é para todos. Todos nós somos chamados à santidade. Todos nós somos chamados a atravessar as lutas dessa vida, a atravessar as tribulações da nossa existência, sempre unidos a Cristo. E assim nós seremos vencedores. Ou seja, com Cristo nós somos capazes de ir mais longe. Com Cristo a nossa caminhada não fica interrompida. Com Cristo nós sabemos que diante das tribulações e das provações dessa vida, nós temos onde nos agarrar. Nós temos um modelo. E aí continua a primeira leitura, o São João ainda dizendo: com Cristo nós somos vencedores, pois trazemos em nossas mãos a palma da vitória. Ao longo da nossa vida nós erramos, nós caímos, mas revestidos de humildade, nós lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro. E o próprio Cristo
vai derramar o seu espírito de santidade sobre todos nós, sobre aqueles que primeiro se mantiverem firmes diante das tribulações, diante das provações desse mundo. Portanto, meus irmãos, olhemos para o céu. Lá no céu está Pedro, está Paulo, estão os santos mártires, lá estão santos, santas, tantos conhecidos nossos como anônimos, cujos nomes só Deus conhece. Esses chegaram lá e de lá intercedem por nós. Portanto, são modelos a serem seguidos. É de lá que eles nos esperam. Os nossos irmãos evangélicos, eles não gostam muito de dizer que tem santo que intercede por nós. Principalmente nas grandes festas da igreja, festas de Nossa Senhora, 12 de outubro, vem lá na nossa porta dizer: como é que isso aí vai interceder por nós? Esse monte de barro. E aí a gente pensa assim: como é que eu vou discutir com uma pessoa dessa que não tem essa proximidade com a vida dos santos? Nós sabemos que nenhum pedaço de madeira ou nenhum monte de barro intercede por ninguém. Nós sabemos disso. São eles que não sabem. Nós sabemos que quando nós olhamos para a imagem de um santo, nós recordamos o que aquela pessoa viveu há 200, 300, há 1000 anos atrás. E aí nós chegamos à conclusão: eles conseguiram, então eu também posso, porque eles são humanos como nós, foram humanos como nós, viveram nesse mundo, passaram pelas provações desse mundo, mas foram capazes de se manter firmes. Portanto, muitos estão nos altares, são reconhecidos pela igreja como uma fotografia da nossa mãe, que a gente olha, que já morreu há 20 anos atrás, e a gente olha aquela fotografia, a gente lembra toda a história que nós vivemos juntos. E quando a gente olha para a imagem de um santo na nossa igreja, nós podemos recordar o que foi aquela pessoa, quanta tribulação enfrentou, quantos desafios enfrentaram, quantas vezes até mesmo perderam a fé. Nós sabemos de histórias de santos que até duvidaram de Deus, mas foram se reconhecendo frágeis, pequenos, diante do grande mistério de Deus. Por isso alcançaram a santidade. Portanto, meus irmãos, todos nós somos chamados a ser santos. Talvez a nossa imagem não vai ficar exposta em nenhuma igreja por esse mundo afora, mas ela está lá gravada no coração de Deus. Deus sabe das vezes que eu disse não ao pecado. Deus sabe das vezes que eu mantive a cabeça erguida quando tudo parecia que ia desabar. Deus sabe da minha fidelidade a Ele. Eu não preciso mostrar isso para os outros. Eu preciso ser santo para Deus, não para quem está do meu lado. Eu não preciso mostrar que eu faço um caminho de santidade para os outros. Os outros devem ver a partir da minha vida, mas é para Deus que eu preciso ser santo. O meu testemunho vai mudar esse mundo, mas o meu coração precisa estar juntinho do coração de Deus. E aí, quando eu fechar os olhos para esse mundo e abrir os meus olhos lá junto com Deus, quem é que vai me impedir de soprar lá no ouvido de Deus: ô Senhor, olha lá por aquele que ainda está lá naquela terra, olhe pelos meus irmãos que ainda estão lá embaixo, olhe pelos meus filhos que ainda estão lá embaixo. Isso nós chamamos de intercessão. Portanto, quer ser o intercessor, viva uma vida santa, uma vida justa, uma vida reta, que quando fechar os olhos para esse mundo e se encontrar lá junto com Deus, nada nem ninguém vai nos impedir de chegar perto de Deus e dizer: olhe por aqueles que ainda estão lá embaixo, meus filhos, meus irmãos, minha esposa, meu marido. Ajuda eles a enfrentarem os desafios desse mundo. A segunda leitura que nós ouvimos, gente, tirada das cartas de São João, ou melhor, segunda leitura, carta de São João, que nos responde um pouco, ou tenta nos responder
algumas interrogações sobre o destino dos mortos. E diz que se Deus, no seu imenso amor, fez de nós seus filhos, então Ele não pode nos abandonar? Se nós somos filhos de Deus, Deus não nos abandona nunca. Somos nós que abandonamos Deus. Deus nos criou para sermos pedras preciosas no seu tesouro. E se Ele nos criou, Ele quer que sejamos felizes. Ele quer que sejamos bem-aventurados. Deus não nos criou para sermos infelizes. A infelicidade, muitas vezes, somos nós que vamos procurar. Mas a felicidade verdadeira, ela só vem de Deus. Não existe fonte de felicidade que não seja Deus. Existe a felicidade que o mundo nos apresenta. Tem muita gente que acha que ter muito dinheiro é ser feliz. Tem muita gente que acha que ter posses e mais posses é ser feliz. Tem gente que acha que ser famoso, ter fotos espalhadas é ser feliz. Tem gente que acha que ter poder é ser feliz. Mas isso tudo passa. A felicidade verdadeira nós só vamos encontrar em Cristo. Porque é uma felicidade que começa aqui nesse mundo, mas ela não termina no dia que nós fechamos os nossos olhos. Ela caminha conosco até o céu. É uma felicidade eterna, é uma felicidade verdadeira, é uma alegria, não é uma euforia. A euforia o mundo nos dá, a alegria Deus nos dá. Porque a euforia, ela tem data de validade. A alegria de uma pessoa que usa drogas, ela termina quando acaba o efeito da droga. Por isso ela precisa de mais. Agora a alegria que vem de Deus não. A alegria que vem de Deus, ela é verdadeira. E é essa alegria que nós encontramos no Evangelho, quando Jesus vem dizer bem-aventurados ou felizes. Ser bem-aventurado é ser feliz, é ser alegre. E aí, continuando, se Deus então nos cria para sermos felizes, nós participamos da família divina, porque o próprio Jesus está dizendo, pois seremos semelhantes a Ele, versículo 2 da nossa segunda leitura. Se nós somos semelhantes a Cristo, nós participamos da família divina. Portanto, não tem porquê eu ser infeliz. Deus me cria porque Ele quer e porque Ele me ama. Deus me dá o dom da vida, Deus me dá uma família, talvez não seja a melhor família do mundo, mas é essa que Deus me deu. Deus me dá amigos, Deus me dá a felicidade. Portanto, e Deus me dá a filiação divina. Eu sou filho dele, gente. Nós somos filhos dele. E nenhum pai quer a infelicidade dos seus filhos. E por fim, nós olhamos o Evangelho de hoje, o Evangelho de São Mateus, o capítulo 5. É um texto conhecido como o texto do Sermão da Montanha. Muita gente, quando abrir a Bíblia lá no capítulo 5, vai perceber lá, Sermão da Montanha, cujos ensinamentos é para a vida daqueles que seguem Jesus. Portanto, Mateus, o evangelista São Mateus, vem nos apresentar uma nova lei, que supera a antiga lei que guiava o povo. E essa nova lei se dá no monte. Vocês perceberam o Evangelho? Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. O monte nos lembra o quê? O Monte Sinai, onde Moisés recebe de Deus as tábuas da aliança, as tábuas da lei. Portanto, onde recebe a primeira lei, os 10 mandamentos. Passado todo esse tempo, agora é Jesus que numa montanha oferece de novo, mas a um povo diferente, a nova lei. É essa nova lei que vai guiar todos os cristãos que tiverem interesse em entrar, em aderir ao reino de Deus.
Portanto, as bem-aventuranças definem sempre uma alegria oferecida por Deus. E aí começa a ser enumerados os pobres em espírito. São aqueles que aceitam renunciar livremente aos bens, ao próprio orgulho, para se colocar incondicionalmente nas mãos de Deus. E ele continua dizendo: os mansos são aqueles que recusam a violência, são aqueles que são tolerantes, que são amáveis. Depois, os que choram são aqueles que vivem mergulhados na dor, no sofrimento, muitas vezes causada pela injustiça. E aí em seguida o texto nos apresenta uma série de orientações, de atitudes que o seguidor de Jesus deve assumir. E a primeira delas, diz o Evangelho, é ser misericordioso. Ou seja, ter um coração capaz de amar. Amar sem limites. Ter um coração capaz de se deixar tocar pelos sofrimentos e pelas alegrias dos outros. Ser capaz de ir ao encontro dos outros, estender a mão, mesmo quando os outros falham contra nós. Depois o Evangelho continua: ser puro de coração, ter um coração leal, um coração honesto, que não compactua com coisas erradas, que não engana o próximo. Ser construtor da paz, ou seja, ser capaz de renunciar a todo tipo de violência. Ser capaz de ser como São Francisco: Senhor, fazei-me instrumento da sua paz. O instrumento ajuda a construir a paz. Portanto, ao pedir que o Senhor nos faça instrumentos da sua paz, nós estamos pedindo: nos ajude a construir a paz nesse mundo tão marcado pela violência, nessa cidade tão marcada pela falta de esperança, nessa cidade tão marcada pela dor. E certamente, se tomarmos essas atitudes na nossa vida, vai nos resultar a perseguição. Mas o próprio Cristo vem nos garantir: o mal nunca vence, pois no final da nossa caminhada está à espera a vida eterna, a vida reservada para aqueles que foram fiéis. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,